doutrinação dos guias. Muitos médiuns entram em contato comigo perguntando sobre a necessidade de se doutrinar os guias. Se é verdade que quando o médium está começando a incorporar, se precisa mesmo doutrinar os guias. Veja bem, não é bem uma doutrinação, a palavra certa não seria bem doutrinar, seria na verdade promover um ajuste psicobiológico e vibracional, psicobiovibracional entre as entidades daquele médium e entre o médium, entre ambos. Por quê? Por vários motivos. Um deles porque quando ocorre um trabalho de mediúnico, o médium tem a necessidade de ficar bem, estar bem, enfim. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que o médium precisa fazer é ter os cuidados mediúnicos, orar, vigiar, ter as orações constantes ao se deitar, ao levantar, as orações práticas do dia a dia e, consequentemente, ele precisa também ver a questão da fluidoterapia dele, os banhos, firmeza com velas, a defumação da casa, todas essas coisas que são necessárias, para a segurança mediúnica daquele medianeiro, daquele trabalhador. A partir daí, a partir do momento que vem, as primeiras entidades começam a se manifestar, o médium, ele precisa ter um autocontrole muito grande, porque aquele negócio de receber espírito se chacoalhando todo, caindo por cima das pessoas, caindo por cima de cadeira, por cima do altar. Conheço um médium que enfia o chifre no PG, no altar, e chega a ser vexatória a coisa. Então isso não há necessidade disso. Você pode muito bem fazer uma incorporação limpa, tranquila, sentado, ao passo que a entidade se aproxima do médium. Há um enlace nas duas auras, na aura do espírito e na aura do médium. Algumas comunicações se resumem a isso, um entrelaçamento áurico. A aura do médium se funde temporariamente com a aura do espírito comunicante e, como se fosse uma osmose psíquica ou uma telepatia super direta, o médium passa com as palavras dele, com o jeito dele, com a voz dele, com a opinião dele, a mensagem para as pessoas. Isso é a canalização. Já na psicofonia ocorre o mesmo processo, só que com um aditivo a mais, que é a conexão com os chakras. O chakra laríngeo do médium, o chakra cardíaco e o chakra laríngeo do médium se fundem, se conectam aos chakras laríngeo e cardíaco do espírito comunicante. Isso é psicofonia. Em alguns casos o médium fica semiconsciente na psicofonia. Dificilmente você vai ver um médium inconsciente na psicofonia. Geralmente ele é semiconsciente ou completamente consciente. Isso vai depender do desligamento glandular. Se a glândula, o tálamo dele, baixar a frequência, ele vai perdendo a consciência. Se o tálamo não perder
a não baixar a frequência, ele continua consciente. Então, esse é um fator. Esse é um fator. Um outro fator, também bastante importante, é o da psicopraxia. A psicopraxia, ela é semelhante também, o processo é praticamente o mesmo desses outros. A aura do comunicante se funde com a aura do medianeiro e, consequentemente, o médium se desdobra sai do corpo físico e o outro espírito acopla. Então, geralmente, esse médium, antes de reencarnar, ele passa por uma preparação muito profunda entre ele e as entidades que vão incorporar nele, porque há uma fusão muito grande. O Allan Kardec, isso não entrava na cabeça do Allan Kardec de jeito nenhum, que um espírito pudesse entrar no corpo de um médium. Já o Leon Denis e outros acreditavam na possibilidade, sim, de alguns raros médiums terem esse tipo de incorporação, a psicopraxia. Mas não é toda entidade que o médium recebe que se beneficia da psicopraxia. Há médiuns que tem assim 10 entidades que ele incorpora, só 2 ou 3 ele incorpora, entre aspas, no fenômeno da psicopraxia, que é ele se desdobrando e o espírito entrando dentro do corpo físico, da matéria dele. A maioria não. A maioria acaba não... As outras entidades, por exemplo, não necessariamente passarão por esse processo. Às vezes o médium tem 10 guias, só 2 ou 3 através da psicopraxia. Os demais é através da psicofonia ou canalização. Depende muito. Depende de uma série de fatores. Então, isso é com o tempo. Também nenhuma, nas primeiras incorporações, nunca vai ser psicopraxia. Muito raro. Muito raro. Geralmente, isso leva alguns anos até para o médium conseguir chegar a esse nível da psicopraxia. E que não é necessário, viu? Não é necessário. Pode fazer um ótimo trabalho, como o Luiz Gasparetto fazia, que era 100% consciente. Há entidades que até preferem, porque o médium pode participar ativamente da comunicação e saem palestras assim, muitas vezes de qualidades insuperáveis. Na parceria mentor e médium. Não é nenhum demérito ser médium consciente. No começo do trabalho mediúnico do médium, a entidade ela passa por um processo de adaptação, assim como o médium passa por um processo de adaptação àquela entidade. Então não chega a ser uma doutrinação. As pessoas vão orientar aquela entidade, por exemplo, dependendo do médium. O médium não bebe, e às vezes ele não admite que a entidade que está nele beba. Só que é uma entidade que tem o hábito de beber. Então no corpo daquele médium ela não vai beber. Eles vão entrar num ajuste, num acordo, num entendimento, para trabalhar de outra forma. Nem que o médium tenha que depois colocar a bebida separadamente, num lugar, em forma de oferenda, alguma coisa assim. Então, por exemplo, a entidade gosta de gritar quando chega, bradar, né? Ou dançar, ter algum tipo de comportamento que para o corpo do médium, para a idade daquele médium, ou para o porte físico daquele médium, ou para o tipo de ambiente, tipo de público que frequenta ali, aquele comportamento é considerado impróprio. Então, sendo assim, tem que haver uma, entre aspas, doutrinação, ou seja, um ajuste, um acordo, um entendimento entre ambos, para que o trabalho seja feito de modo
promissor. Para que o trabalho seja feito de modo promissor. Então a gente vê que alguns ajustes são bem necessários mesmo. Tem que ter um diálogo. Geralmente isso ocorre psiquicamente entre o médium e a entidade, que o médium pode e deve se comunicar psiquicamente com a sua entidade. E isso ocorre muitas vezes também o médium pedindo alguém da confiança dele que, quando ele estiver incorporado, converse com a entidade. Então a entidade vai se apresentar, vai falar do que ela gosta, do que ela não gosta, qual é a linha dela, como ela trabalha, o que ela precisa. Ao passo que o médium, junto com sua equipe, vão passar para a entidade determinadas limitações também do médium, ou determinadas exigências que o médium tem, até eles entrarem num acordo. Aí vem a pergunta: se não entrar? Se não entrar, não tem trabalho, não tem avanço. E dependendo do nível evolutivo da entidade, do nível evolutivo do médium, não tem acordo entre os dois mesmo não. Entendeu? E outra, não é porque você tem um monte de caboclo, um monte de Exu, de preto velho, você tem que incorporar todos. Eu trabalho com mais de 20 pretos velhos, mas eu só incorporo a preta velha vovó Vera Lúcia, que é a minha mentora. Eu trabalho com uns 30 caboclos, mas só incorporo o caboclo Curuamatã. Então você tem que ter os guias certos de você incorporar. E outra, não é a quantidade de guia, de entidades que vão te dizer se você é um médium poderoso ou melhor. Entendeu? Não torna a mediunidade um instrumento de competitividade, uma auto-obsessão. Simplesmente receba as entidades, faça um bom trabalho, alivie o sofrimento das pessoas, oriente-as, dando-lhes suporte, segurança, condições para que elas se autoconheçam e tenham autonomia e liberdade para crescer, progredir e ser feliz. E que o mérito de suas práticas se estenda a toda a humanidade, seres na Terra e no universo inteiro. Que seja assim. Que seja assim. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E em qualquer dúvida, estamos aí, né? Pelo DDD 11, telefone 96551-9042. Peço também que entre em contato, se inscreva aí em nosso canal no YouTube. Se possível, divulgue o nosso trabalho. Entre no Facebook, Hernani Douglas, Hernani com H no começo e E no final. Faça parte da nossa história de amor e de luz, para que a paz chegue aos corações de todos os seres e pessoas. Muito obrigado.